Olá pessoal, estamos dando início então à lição 13, em que a gente vai ver basicamente duas coisas, né? Num primeiro momento eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de alguma evolução técnica importante que há nos jornais já nesse período, e num segundo momento a gente chega num ponto do livro de Nelson Werneck que eu acho interessante para o andamento do curso, a gente vê uma outra perspectiva que é a do livro do Fernando Moraes, que se chama Chateau, porque o Chateau ele é um personagem que ele vai cruzar vários desses momentos, né? Anteriormente, em termos do início do século, a gente já tinha falado alguma coisa para vocês, né? Trata-se do jornalista Assis Chateaubriand, que é um nome marcante da história brasileira. O título do livro do Chateau se chama O Rei do Brasil, né, o subtítulo, O Rei do Brasil, quer dizer, um cara que foi importantíssimo e foi importantíssimo por ser jornalista. Né? Então, é um sujeito que em alguns momentos da história do jornalismo é interessante a gente trazê-lo como uma espécie de personagem, né, que vai conduzir um pouquinho a nossa narrativa. Tá? Mas ainda antes disso, quer dizer, eu vou tratar um pouquinho de um fenômeno com vocês que é muito importante, que é a questão da evolução técnica do jornalismo, que vai abrir condição para que surja a primeira grande inovação em termos de linguagem jornalística, que é a presença da fotografia junto com o texto, né? Que é uma coisa que desde que surgiu o jornal tem texto, impresso em papel, isso sim. Mas a gente viu já anteriormente que não havia condição técnica para reprodução de imagem, que isso pelo menos era muito difícil, né? Em relação à fotografia era pior ainda, né? Primeiro porque algumas coisas não tinham nem surgido, né? Quer dizer, então tem três coisas que para ter fotografia no jornalismo tem que ter. A primeira é jornalismo, o Brasil já tem. A segunda é fotografia. Ela existe desde o final do século XIX. O próprio Dom Pedro II, naquele projeto dele de trazer coisas para o Brasil e tal, ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe fotógrafos da França para o Brasil, ainda na época do daguerreótipo, né, que era uma máquina fotográfica que era uma caixa imensa, né, trabalhoso de fazer, muito caro, né, fazer fotografia, mas ele já traz a fotografia para o Brasil e no século XX vão surgir coisas como o filme com película, né, com suporte duro. Né, o daguerreótipo era uma coisa que usava ainda químico líquido, né, que sensibilizava uma placa de vidro, quer dizer, tecnologicamente era uma coisa muito difícil de manusear. Mas no século XX já surge, né, fotografia mais acessível, digamos assim, e por fim, quer dizer, o que mais vai demorar para chegar aqui no Brasil vai ser tecnologia de impressão, quer dizer, como é que você transforma uma fotografia em algo que sai impresso no jornal, né? No campo da fotografia, então, vai se destacar ainda, né, na virada do século, esse Augusto Malta, que vai ser um precursor, então, do fotojornalismo no Brasil. Ele é alagoano, mas ele vai para o Rio de Janeiro, onde existe uma máquina fotográfica da prefeitura do Rio de Janeiro, que é utilizada para produzir fotografias da cidade, né? E ele começa a trabalhar nesse serviço para registro de paisagem urbana e social, e que vai publicar então fotografias do Rio de Janeiro em jornais e revistas ilustradas, né? Que já começam a surgir em maior número, assim, né? O Cosmos, a Renascença, Fonfon, a Noite, Ilustração Brasileira. Quer dizer, são veículos que já têm condição de levar a fotografia nas suas páginas, tá? E que o que caracteriza, então, o trabalho do Augusto Malta vai ser uma fotografia espontânea, né? Ele era fotógrafo da prefeitura, e um grande número de fotografias. Ele vai produzir 80 mil fotografias, né? Sobre inauguração de obras, festas, comemorações cívicas, flagrantes da vida carioca, carnaval, esse tipo de coisa, que existe um registro maravilhoso, e algumas dessas fotos começam a sair, então, em jornais. A primeira grande cobertura com fotografia no jornalismo brasileiro é a Guerra do Paraguai. Quer dizer, existem fotos da Guerra do Paraguai, pouquíssimas publicadas em jornal, mas foram feitas fotos. Né? Então, futuramente, até mesmo com o advento das fotografias em jornal, quer dizer, reportagens históricas vão poder contar da guerra utilizando fotos. Né? Aqui mesmo a gente viu parte daquele documentário do Euclides, que mostra fotos de Canudos. Quer dizer, existe um registro fotográfico de coisas que futuramente também vão ser publicadas. Né?
E a Semana Ilustrada é tida como pioneira de ilustração litográfica, né? Mas justamente litografia era uma coisa feita à mão, tá? Então eram desenhos que alguém olhava para as fotos e reproduzia aquilo à mão, tá? Para vocês verem a dificuldade técnica, né, que tem que ser contornada para que pequenas fotografias ou pequenas imagens parecidas com fotografia ainda nesse período sejam publicadas, tá? Joaquim Antônio Corrêa vai ser um outro pioneiro, ele é do Ceará, e ele é muito conhecido porque ele faz 14 fotos no estúdio com crianças e mulheres em estado de inanição, né, sem alimentação conveniente, né, e vão ser publicadas, então, num jornal que se chama O Besouro, em 1878, com uma fotomontagem, né, com uma mão e uma caveira na capa, uma matéria sobre seca. Tá? E realmente, quando vão surgir em maior número, né, revistas que levam imagens que de alguma maneira estão reproduzidas ali, então vai ter, né, a revista da semana, que vai cobrir, por exemplo, a Revolta da Vacina de 1904, a Ilustração Brasileira, o Cosmos, a Sombra, Careta, Fonfon, né, Para Todos. Quer dizer, são revistas do princípio do século XX que já estão trazendo fotografia, Cena Muda, Cigarra, né? E características delas são fotos ilustrativas, né, de um texto, quer dizer, a foto não era ela em si, ela não trazia informação. Ela sempre ilustrava um texto que tratava daquele tema. Havia uma certa falta de bagagem cultural e por parte das pessoas que estavam fazendo essas fotos, né, e equipamento muito rudimentar. Tá? A primeira grande exceção nesse cenário aí, ainda bem precário, incipiente, preliminar do fotojornalismo, vai ser a revista São Paulo de 1935 já, né, porque ela vai trazer um projeto gráfico inovador, né, uma diagramação moderna inspirada no construtivismo, que é um movimento artístico, né, que vai defender o uso de fotomontagem, inclusive, né, e a fotomontagem vai ser um recurso já usado nessa revista. Mas o grande salto pode ser considerado a revista O Cruzeiro, que surge em 1928 e que assume o modelo americano de jornalismo a partir de 44, né, inspirado em revistas que trazem muita imagem dentro das suas reportagens, e vai representar no Brasil um movimento de valorização da fotografia como valor informativo, ou seja, perda da primazia do texto. No primeiro momento que a fotoreportagem começa a ganhar alguma dignidade, e aí nesse sentido, quer dizer, existe uma influência internacional de revistas como a alemã, a Berliner Illustrierte Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, né, ou a VU, francesa também, e a própria Time, né, americana, que em grande parte vai ser inspiradora dessas revistas, a E-Life, né? Então, que vão propor novas experiências estéticas. Em 28 sai o primeiro ensaio fotográfico na revista que chama Bis, que foi feita por André Kertész, que é um húngaro, né, que vem para o Brasil, e o tema é uma ordem de monges franceses existente desde o século XVII, né, e o título A Casa do Silêncio, e as fotografias, então, de página interna, na abertura do jornal, quer dizer, com muito destaque. Tá? E que também se inspira na VU, que é essa revista que usa fotografia e cria fotomontagem, né? Seria a revista mais inovadora dos anos 30. Falando agora um pouco do Cruzeiro, um grande fotógrafo lá vai ser Jean Mazon, que é um francês radicado no Brasil no período ainda da Segunda Guerra, e que teve experiência na Paris Match e na VU na França. Então ele vem de revistas francesas que tinham essa prática. E que vai criar reportagens no Cruzeiro de páginas inteiras, vai fazer grandes reportagens sobre índios no Brasil, enfim, sobre guerra. É a época das grandes revistas de reportagem, tá? E vai ter uma valorização muito grande do repórter fotográfico, né? E a reportagem, então, de uma fase em que as revistas estão descobrindo o Brasil como motivo fotográfico. E por isso, então, reportagem com indígena, o próprio trabalho etnográfico do Pierre Verger, que é um outro fotógrafo importante que veio para o Brasil, está inserido nesse contexto, reportagem também sobre a industrialização, enfim, força aérea, a verticalização das cidades, grandes obras, Maracanã em 55, por exemplo, participação da FEB em 45 na Segunda Guerra. Então são grandes temas assim que vão ser fotografados, né? E que a linha editorial desses veículos era um pouco de uma espécie de um mise-en-scène, assim, uma construção de uma cena que fosse representativa de alguma coisa da realidade,
com uma espécie de perspectiva de não intervenção nessa realidade. Né? A fotografia meio como sinônimo do jornalismo nu e cru, do retrato de fatos. Né? Essa é um pouco a perspectiva que sempre fomentou a fotografia como um instrumento, uma linguagem interessante para o jornalismo. É um momento onde a questão da objetividade, por exemplo, ela está bastante bem resolvida. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que apertasse aquele botão da máquina fotográfica naquele lugar, a foto seria sempre a mesma. Né? É lógico que aí cabe uma escolha do lugar, ainda tem alguma ordem de possibilidade de subjetividade na cobertura, mas que a própria dinâmica da máquina fotográfica já reduz bastante. Né? Nunca ninguém vai fotografar um elefante e sair uma foto de cavalo. Né? Quer dizer, tem uma amarra ali com o real, com o referente, que é alguma coisa que torna a fotografia muito objetiva. Tá? E que vai ser... vai ganhar impulso quando surgirem máquinas leves, como a Leica russa, que foi uma máquina que deu grande impulso ao uso da fotografia no jornalismo. A revista Manchete era uma revista que merece menção aqui, apesar de ser posterior ao período que a gente ainda está analisando, né? Porque ela surge como um comprometimento com o governo militar, num certo sentido, já numa ambiência de anos 50, 60, da Guerra Fria, e que, enfim, em relação à inauguração de Brasília, né, que ainda é governo do Juscelino, mas já quase, né, às vésperas do golpe militar, ele vai rodar então 500 mil exemplares sobre Brasília, com grandes fotos, usa o fato de cor, né, pouco texto, né, e alguns nomes importantes da Manchete vão ser Walter Firmo, Gervásio Batista, Klaus Maia e Carlos Humberto, né, que vão fotografar muito um certo Brasil popular e mestiço, ritos de cultura brasileira, a exuberância cromática do Brasil para fotografia, vão ser coisas bastante expostas. E a revista Realidade, que vai ser a grande revista de reportagem brasileira, durante o período em que existiu, até 65, quando até por força da contingência do golpe de 64, resolvem fechar a Realidade e criar a Veja, né, uma revista da Abril, e que quando surgiu ela era inspirada na Réalité francesa, que era uma revista de reportagem, né? E com uma linha editorial inovadora, crítica, inventiva, né? Grandes reportagens, grandes repórteres e fotorepórteres vão passar por essa revista. Era um projeto da Abril que inicialmente queria ser um encarte dos jornais impressos aos domingos, uma revista que circulasse só aos domingos como encarte de jornais, com os quais ela faria uma espécie de convênio, e que esse convênio não deu certo, então ela, naqueles anos tensos lá do pós-golpe militar, quer dizer, ela vai acabar sendo fechada, né, e meio que nesse clima que ela vai ser uma revista muito importante, tá? Nesse ambiente vai ser muito importante, e que fez muitas matérias sobre temas de perspectiva ética, moral, né, de comportamento, defendeu direitos, né? Então, uma revista moderna, assim, né? Um projeto bastante interessante, e que os números, por exemplo, sobre a libertação da mulher e novos comportamentos da mulher foi apreendida, né? Por causa de fotos de parto, quer dizer, ela era uma revista bastante moderna, que tentava provocar, e muitas vezes provocava e acontecia coisas como apreensão. E ganhou 8 prêmios ESSO em 10 anos, né? Quer dizer, foi a revista mais premiada no período em que existiu, que foi de 55 a 65, mais ou menos, né? E um fato famoso da história do jornalismo foi um repórter dela, o Zé Milton Ribeiro, que foi mandado para a Guerra do Vietnã e, infelizmente, lá pisou numa mina, acabou perdendo a perna, né? E isso foi um ano depois de ganhar, então, esse prêmio ESSO de reportagem com uma reportagem sobre transplantes em 67, tá? Então, depois disso, praticamente a Abril vai fechar a revista Realidade e a Veja vai ocupar esse espaço, né? Grandes fotos, né, que foram premiadas, né? Imagem desse Nguyen Ngoc, né, executado, né? Ele era um prisioneiro que está sendo executado, e aí vai lá o fotógrafo e registra isso em 1969, né? E nomes importantes do fotojornalismo brasileiro: Cláudia Andujar, Maureen Basiliati, Georg Love, J. Pinto, Jorge Bertschwein, Liu Pella Mamprin. Eram, enfim, fotógrafos muito importantes.
E o Prêmio Écio de Jornalismo também surge em 59, antes tinha só de texto, né? Mas surge agora um Prêmio Écio. O Prêmio Écio é uma iniciativa justamente que era da Écio, que era uma empresa de distribuição de gasolina, né? Petroleira, rica, importante, que cria esse prêmio que leva o seu nome e que, formando um júri de grandes jornalistas de cada ano, elege quais são as melhores reportagens. Né? E aí surge, então, em 59 também categoria para fotografia, que vai privilegiar a criatividade, flagrante, habilidades do fotógrafo, lógico, a foto tem que estar boa, mas essa coisa de calor dos acontecimentos, né? Então tem algumas fotos premiadíssimas, muito conhecidas, que são de um menino que tenta salvar um cão de uma coisa que havia antigamente, chamava carrocinha, que era um carro da prefeitura que saía caçando cães abandonados de rua, assim, para não propagar doença, né? E o célebre episódio do incêndio de um prédio em São Paulo, que se chama Joelma, um prédio, e aí um cara pulando da foto. Né? E aí a Veja, então é a primeira revista semanal de informação no Brasil, ela também privilegia bastante fotografia, a capa da Veja é sempre uma grande foto, né? Mas que veio inovar com um pequeno formato. As revistas anteriores à Veja eram um formato bastante maior, era quase do tamanho de um jornal, né? O tamanho das revistas era grande. E que vai criar uma editoria só para fotografia em 78, então essa seria a contribuição da Veja também para essa própria história aí, do fotojornalismo, que eu trago aqui mais para ilustrar para vocês como que é nesse período, né, do século XX que vão existir revoluções tecnológicas que vão fazer o jornalismo se pluralizar em termos de linguagem. Né? Então a rádio, por exemplo, chega no Brasil em 23, ainda tímida, mas aí é o Chateau, já na década de 30, que vai criar rádios bem mais profissionais, né? Até uma época áurea do rádio, né? Em que, só para vocês terem uma ideia, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era do governo, né? Essa rádio tinha uma orquestra sinfônica, né? Que depois que fecharam a Rádio Nacional, veio para a Universidade Federal Fluminense, a USB, que existe até hoje. Quer dizer, era uma orquestra que trabalhava dentro de uma rádio, porque quando tinha que tocar música clássica, não tinha ainda tanto disco, facilidade tecnológica de reprodução e muito menos tinha gravação de autores brasileiros, né? Então, toda uma leva de autores do modernismo musical brasileiro, Guerra Peixe, né? Enfim, que vão ser interpretados pelas orquestras das rádios brasileiras, né? Em uma situação bastante interessante, tá? Então, a primeira parte da aula era mais essa discussão, tecnologia. A gente vai ver daqui a pouco o Chateau também, que é o cara que então, consolida a Rádio Tupi no Brasil, mas também vai trazer televisão na década de 50. Né? Então, essa evolução, esse borbulhar tecnológico, que pelo menos queria fazer uma referência para vocês na aula de hoje, que é uma aula que não está tão presa no Nelson Werneck, né? Então eu estou aproveitando para trazer alguns elementos um pouquinho diferentes. Tá bom? Bem, entrando agora então no assunto, né, que vai nortear a aula de hoje, que vai ser o livro do Fernando Moraes, então, o Chateau. Eu sempre recomendo, né, nesse curso, com os objetivos que a gente tem aqui, que o aluno leia inicialmente o capítulo 1 do Chateau, que é onde justamente tem aquela introdução romanceada, que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores, da coisa do uso da ficção como um recurso textual para a abertura da reportagem, do grande livro-reportagem que é esse Chateau, do Fernando Moraes. E depois eu recomendo que, enfim, tem aquela famosa passagem, né, onde termina o primeiro capítulo dizendo que a hora do Chateau tinha chegado, e eu recomendo que pule lá para o capítulo 37, 34, se não me engano, que é quando ele avisa a gente, né? Ou seja, depois de 33 capítulos, ele avisa a gente, olha, o Chateau não morreu com a trombose. E aí os últimos capítulos vão justamente mostrar que o Chateau ainda vai ter um papel importante, né? Que na aula de hoje a gente não vai trabalhar porque tem mais a ver com a década de 60, tá? E a gente vai ficar mais preso aqui ao momento anterior. Mas, enfim, que mostra, né, o envolvimento do Chateau com o golpe militar em 64, os problemas que estão acontecendo com o Chateau no período e tal. E que depois que lê esse final, então, para entender, né, o começo, porque está muito distante, né, então fica uma coisa esquisita. Aí eu sugiro que leia do capítulo 9 ao 12, para entender um pouco a questão pela qual eu vou começar a aula de hoje, tá?
E depois do 13 ao 25 para entender todo o contexto do Chateau na Era Vargas. Tá? Como vocês viram na aula passada, quer dizer, é um período imenso, né? Quer dizer, que vai de 30 até 45, então são 15 anos de muita história, e é quando o Chateau acontece, assim, né? Porque antes, né, quer dizer, lá no Nordeste e tal, ele havia sido repórter, né? E é nesse período aí, agora, então, do Vargas, que o Chateau vai acontecer, tá? Mas, enfim, é esse percurso que a gente vai traçar hoje, do capítulo 9 praticamente até o 25, tá? Como é que, quais são os pontos que começam a ser levantados ao longo desses capítulos, né? Primeiro, né, aquele aspecto que eu até já havia levantado com vocês, de enfim, uma descoberta que se fez num certo momento, de que a Light, ela tinha, né, em função de um interesse que ela tinha no Brasil nos anos 20 e tal, de manter o monopólio da distribuição de energia elétrica, que é uma coisa que estava começando, né, no Brasil de então, nas grandes cidades e tudo mais, ela tem interesses e, com base nesses interesses, quer dizer, ela começa a mandar dinheiro para jornal, né? Então descobre-se, né, esse dossiê, digamos assim, revelador a respeito da Light, em razão dos métodos que ela usa, quer dizer, até comparei com o Odebrecht, tá, mas, enfim, ela usa qual método? Né? Ela paga para jornalista, ela compra os jornais, né? E ela tem um caderno, então, onde registra-se, né? Campanha tal, iniciada dia tal, terminada dia tal, pago tanto ao jornal tanto, né? Ao jornal tal. Quer dizer, tudo isso era contabilizado num livro lá, que era um livro da propina, justamente para que estavam consolidando, né, uma situação que havia sido conversada por alguém lá da Light com o jornal anteriormente, dizendo, olha, faça campanha a favor da gente e tal, defenda nossos interesses e a gente vai anunciar no seu jornal, né? Então esse tipo de jogo, né, que como eu falei bastante na aula passada, vai caracterizar infelizmente o histórico da empresa comercial jornalística brasileira, desde o momento que ela surge então no século XX. E grande parte, inclusive, desses investimentos não era nem feita para que o jornal falasse bem da Light, mas pelo contrário, para que o jornal parasse de falar mal da Light. Porque havia campanhas nacionalistas, né, que eram contrárias ao capital estrangeiro e que vira e mexe aparecia lá um cara com essa perspectiva mais nacionalista, dizendo que essas coisas tinham que ser exploradas ou pelo capital brasileiro ou pelo próprio Estado. A gente vai ver alguns exemplos, né? Então, por que eu estou introduzindo esse tema? Porque o Chateau ele foi, historicamente, relacionado de uma ou de outra maneira a esse problema do capital externo e da relação do capital externo com o Brasil, com os interesses que sempre houve, né, por parte do capital externo aqui no Brasil, e que vai ser a crise, ou o ponto-chave de alguns momentos históricos nossos, né, principalmente relacionados à deposição e morte de Getúlio em 54, né, que é em grande medida creditada a isso, a renúncia do Jânio Quadros em 61 e o próprio golpe militar de 64. Quer dizer, essa coisa do capital estrangeiro no Brasil é uma coisa que nunca se resolveu. Tá? Até que ponto a gente conviveria com esse tipo de capital tirando proveitos? Assim, isso é uma coisa que nunca se resolveu na história do Brasil, até hoje não se resolveu. Né? Então, é esse tipo de questão que está aí se colocando. Tá? Enfim, vai ainda no capítulo 9 contar que o Chateau deu grandes matérias falando de Coluna Prestes, né? Não que ele simpatizasse nem com a causa, nem com nada, mas que ele, enfim, queria fazer grandes reportagens, né? Esse era um ótimo tema, né? Os caras lá que se revoltaram do exército, que se revoltam, criam uma coluna, que é uma espécie de exército, né, voluntário, onde as pessoas estão ali engajadas naquilo, e saem marchando e cruzam o Brasil inteiro, entram na Bolívia. Luiz Carlos Prestes se diz a parte então comunista, quer dizer, isso vai, né? E aí matérias que o Chateau deu sobre esse assunto, tá bom?
Um outro aspecto que eu destaco é que o título do jornal O Globo, né, acabou resultando de uma campanha. Então o Chateaubriand ele fazia muitas campanhas nos jornais dele, né? Ele fazia campanhas assim, como por exemplo a escolha de um bom nome para um bom jornal, né? E que ia ser um vespertino, que ia ser lançado futuramente, e que acabou, enfim, gerando duas sugestões de título. Como o primeiro já existia, eles optaram pelo jornal o Globo, né? Que é a história de por que surgiu o jornal chamado Globo. Quer dizer, o jornal não era nem dele, mas ele lançou uma campanha em nome de um colega lá para angariar um nome para o jornal. E acaba surgindo o Globo. Uma outra história que é contada nesse período, quer dizer, aí começa a ganhar importância aqui para o nosso objetivo. Ele vai para São Paulo, quer dizer, o Chateau. Qual que é o contexto assim, que o Chateau está colocado? Quer dizer, a gente está falando aí no final dos anos 20, tá? Ou seja, não houve ainda a Revolução de 30. Qual que é o contexto em que o Chateau está colocado? Né? O Chateau, e isso não está muito claro no Nelson Werneck, por isso que eu gosto de usar o Fernando Moraes, ele, na visão do Fernando Moraes, ele foi responsável por lançar a campanha do Getúlio Vargas em 29, como candidato à presidência da República, em oposição ao Júlio Prestes, que era o candidato do presidente Washington Luiz. Tá? Então vinha aquela tradição lá de café com leite, né? E o último desses era o Washington Luiz, que era paulista, e ia lançar o Júlio Prestes, que era paulista também. E aí, o que aconteceu? Até pelo fato de São Paulo estar querendo ocupar duas vezes o governo em seguida, o Chateau ele vai para Minas e ele consegue o apoio do governador mineiro, que se chama Antônio Carlos. Ele consegue apoio do Antônio Carlos em Minas e também vai para Paraíba e consegue apoio do João Pessoa, que era sobrinho do Epitácio Pessoa, que já havia sido presidente da República, era um político tradicional da Paraíba. Ele costura esse acordo para lançar a candidatura do Getúlio, então com apoio de Minas e da Paraíba. Tá? E aí, o que acontece? Ele oferece, né, e essa vai ser a malandragem do Chateau, ele oferece como suporte jornalístico para apoio da campanha. Ele oferece não só o jornal que ele já tinha, mas também ele oferece comprar outros jornais com dinheiro que esses políticos iam jogar na mão dele, por baixo do pano, né? Utilizando do partido político lá que eles criaram para dar sustentação a essa campanha e tudo mais. Ele se oferece para comprando outros jornais com aquele dinheiro para dar suporte à candidatura. Né? E aí, nesse sentido, quer dizer que ele vai tentar comprar um jornal em São Paulo, ele já tem, né, um jornal no Rio de Janeiro, mas ele quer comprar outros jornais, ele quer fazer justamente crescer, né, os jornais dele, né? E nesse sentido, quer dizer, o Chateaubriand é o primeiro e vai dar o primeiro passo no sentido da mudança do caráter da imprensa brasileira de uma imprensa empresarial para uma imprensa não monopolista, mas de oligopólio, quer dizer, grandes grupos, imensos grupos de empresa, com uma capacidade de abrangência de público violenta, assim, nacional. Né? Imagina, alguém que tivesse um jornal no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em Minas, né? Enfim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, era uma capacidade de mobilização para uma eleição presidencial imensa, né? E o Chateau aposta nisso, quer dizer, aposta numa candidatura que se contrapõe à candidatura dos paulistas em 29 com esse apoio para alavancar o crescimento da mídia dele. O interesse dele era esse, era crescer e virar uma empresa de oligopólio no campo do jornalismo, tá? E aí, o que faz? Quando ele começa a costurar essas movimentações, evidentemente os paulistas ficam sabendo, etc., e ele narra, né? Então chega um homem no escritório dele e propõe a ele que ele venda o Diário da Noite. Tá? Que propõe que venda o Diário da Noite. E aí ele percebe
aliás, não só o Diário da Noite, o Diário de São Paulo, que ele havia comprado, e o jornal, que era um outro jornal dele também, além da revista Cruzeiro, quer dizer, que compunham o grupo dele até então. Eram 3 jornais e uma revista, tá? São Paulo e Rio de Janeiro, e o Cruzeiro, que inclusive rodava fora do Brasil, ele era feito em gráficas que tinham condição de imprimir cor na Argentina, né? Só para vocês verem o atraso do nosso parque gráfico, mandava rodar fora do Brasil, porque não tinha parque gráfico para cor aqui, para a revista bonita, ficar bonita, né? Mas enfim, ele toca o sujeito lá do escritório dele, fica irritadíssimo e percebe, né, essa mobilização. E aí, além de, enfim, de contar essa história para os aliados dele, ele quer arrumar mais apoio ainda e vai então para Porto Alegre, compra lá o Diário de Notícias em Porto Alegre, né? E o Diário da Noite em São Paulo, quer dizer, ele está ampliando, né? A abrangência do grupo dele, né? Com o dinheiro vindo então dessa aliança liberal, que era o partido político que dava apoio, né? A essa candidatura que ele havia articulado, né? Mas ele achava que faltava um jornal em Minas Gerais ainda para ele, então ele vai atrás da compra do jornal Estado de Minas, né? E consegue os recursos, compra o jornal e tal, e dentre as pessoas que ele coloca lá em Minas para trabalhar para ele, para o jornal dele, estão Tancredo Neves, Dario de Almeida Magalhães, né, e Pedro Aleixo, né, que são pessoas que vão ter, enfim, papel político importante ainda no país, mas que inicialmente, né, trabalharam com o Chateau lá no jornal. Com esse entusiasmo dos políticos, né, os caras abriram a porta para ele para sair comprando coisa e tal, não sei o que, ele também vai pegar parte desses recursos e vai importar então impressoras, inclusive impressoras com cor, para ter que parar de mandar revista para a Argentina para rodar com cor e tal, né? Então, percebam como essa evolução da área técnica, fotográfica, ela também está relacionada com a capitalização desse grande conglomerado, que o Chateaubriand vai ser o primeiro deles. Como é que isso ainda vai ter uma história de evolução aí por trás que está amarrada com a capacidade de investimento econômico, né, desses grandes grupos, porque esses investimentos realmente são muito pesados. E aí, basicamente, quer dizer, conta-se coisas a respeito desse período, né? E conta-se, então, justamente o processo da eleição, e já apontando para a perspectiva de que haveria bastante provavelmente, né, fraude nas eleições, só que como esse grupo não estava disposto, não estava a fim de perder, quer dizer, esse grupo vai ter um plano B, digamos assim, visto inclusive que o cabeça de chapa, que era Getúlio, era militar do grupo do tenentismo lá de 22, ia ter um plano B que era justamente dar o golpe, se perdesse a eleição, que foi exatamente o que aconteceu, né? Só que o detalhe, né, que o Fernando Moraes coloca aqui para enriquecer a análise do período é o seguinte, né, que acusava-se de fraude o grupo paulista, né, justamente porque realmente existia fraude naquelas eleições. Quer dizer, essas eleições representavam aquele grupo lá dos latifundiários, né, que eu já comentei com vocês, mas que eram remanescentes dos latifundiários do Brasil escravagista e tudo, né, conservadores, radicais, de um mundo atrasado, do Brasil atrasado e tudo mais, e que roubavam nas eleições mesmo, né? A ponto de, eu estou lembrando da entrevista do caso do Drummond de Andrade agora que ele fez, na década de 80, em que ele cita, né, que teve uma eleição em Minas Gerais e o governador do estado ganhou a eleição com 500 mil votos, tá? E aí ele fala assim na entrevista dele, ele fala assim, olha, mas ganhou com 500 mil votos. Não foi 502.318, nem 499.316. Quer dizer, que é o que se espera de uma realidade, né? Não, foi 500 mil votos redondos. Né? Vocês verem como roubaram na eleição. Quer dizer, a improbabilidade de uma eleição dar alguém 5,00000 votos, né? Quer dizer, a impossibilidade absurda, mas roubava na cara dura, arredondava número, esse tipo de coisa, né? E aí, como exemplo disso, quer dizer, ele vai dar o exemplo
que foi denunciado em relação a São Paulo, por exemplo, de que Osasco tinha 3 mil eleitores e o Júlio Prestes lá em Osasco teve 6 mil votos. Tinha 3 mil eleitores e teve 6 mil votos na cidade, né? E aí a capa dos jornais do Chateaubriand, né, de toda essa máquina de jornais que ele criou no Brasil inteiro, do dia da eleição, já no final do dia, antes mesmo que os votos tivessem sido apurados, os jornais vinham falando de fraude, fraude, fraude durante todo aquele período, e a capa do jornal do dia vai ser fraude, né, com letras garrafais assim, imensas na capa de todos os jornais do Chateaubriand, né? E com a esperança que o Chateaubriand tinha de que aquilo desencadeasse imediatamente uma reação armada, né? Que, segundo Fernando Moraes, ele mesmo já havia sugerido ao Getúlio, uma série de outras pessoas dessa articulação dele. Mas que, gerando até uma certa decepção no Chateaubriand, a Aliança Nacional Liberal lá espera a apuração e quando sai o resultado eles aceitam a derrota e dizem que realmente o Júlio Prestes ganhou. Tá? E só um detalhezinho, quer dizer, nessa fase de preparação da campanha de Getúlio, ele vai conhecer o Getúlio, eles conversam, né? E o Getúlio sai muito bem impressionado dele, da capacidade de articulação, mas já solta uma frase que ia denunciar qual seria o grande problema, né, desse relacionamento. Ele vira e fala para o Chateau, poxa, o senhor é muito americanófilo, defensor do capital estrangeiro, dos americanos aqui no Brasil, né? E o Chateau não nega, ele é assim, né? Porque a grande parte do dinheiro, inclusive, que ele tem vem dessa fonte. Né? Então, o que acontece? Depois de passar da eleição, que eu já até comentei com vocês, foi em março, no meio de um carnaval, né? De 29, depois de passar dessa eleição, entra numa fase de espera da posse do novo presidente, que dá só no início do ano seguinte. E aí o que acontece? Lá na Paraíba, de onde vinha o João Pessoa, que era o candidato a vice do Getúlio, acontece uma confusão lá. Um grupo também conservador, do perfil dos paulistas quatrocentões, lá da Cafeiros e tal. Um grupo lá de um tal de Coronel José Pereira. Ele arma lá 2 mil jagunços e toma uma cidade lá, que chama Princesa, se não me engano, que é um município lá da Paraíba, e torna esse município independente do Estado. Né? Por quê? Porque o Estado era governado justamente pelo grupo dos Pessoa lá, né? Do João Pessoa, deputados Pessoa. E ele torna esse município independente, né? E fica aquele negócio lá que o governador pede apoio para o Washington Luiz, mas o Washington Luiz era a favor desses caras, então o governo federal não manda a tropa, né? Começa a ficar aquelas coisas esquisitas, né? E começa a crescer uma tensão lá na Paraíba, e aí acontece o episódio fatídico e que não vai ter nada a ver, inclusive, com essa história, mas o João Pessoa ele manda invadir a casa de uma série de pessoas lá na capital da Paraíba para justamente ver se esses caras não estavam mancomunados lá com o Coronel José Pereira e não estavam guardando armas e que aquele negócio não fosse crescer lá no estado, né? E quando invadem, eles descobrem umas fotografias meio pornográficas, né, de um cara com uma namorada que ele tinha, situações bem de exposição pública. Né? E apesar de não dar publicidade àquilo, o governo diz que as fotos estão à disposição de quem quiser ver aquilo lá, é só chegar na delegacia e dar uma olhadinha nas fotos. Né? Quer dizer, é uma situação vexatória, absurda, né? Contra esse cara aí, cuja casa foi invadida, e esse cara vai lá, pega uma arma, ele inclusive, do grupo conservador também, é por isso que a casa dele havia sido invadida, mas ele pega uma arma, vai lá e mata o João Pessoa. Tá? E essa morte do João Pessoa, aí sim que vai dar vai levar a atenção a um pico, né? Quer dizer, mataram o vice do candidato à presidência, né? Quer dizer, o motivo não tinha nada a ver com a eleição à presidência, mas, né, acaba virando isso. E o Chateaubriand solta uma tiragem de 150 mil exemplares, né? Dizendo
que isso tinha a ver com a eleição nacional, quer dizer, botando uma lenha violenta na fogueira, né? E transforma, inclusive, o próprio enterro do João Pessoa numa catarse assim, nacional. Então o Chateaubriand dá um jeito de mandarem o corpo para o Rio de Janeiro, aí, e como, né, o corpo ia demorar muito para chegar e tal, dá um jeito de mandar o corpo de navio para demorar mais para chegar, para continuar batendo no problema. Quer dizer, a coisa vai ganhando, vai se desenrolando e virando uma coisa cada vez mais tensa, né? Enfim, aí vai ser o motivo alegado do próprio golpe, né? do próprio insurreição lá dos gaúchos, né? Com o apoio justamente dos mineiros e dos paraibanos para tomar o poder e não deixar, então, o Júlio Prestes assumir, que isso vai ser justamente o golpe de 1930. Tá? Aí o que acontece? Ainda falando um pouquinho do Chateau desse período, em 1931 ele vai e compra um novo jornal, Diário de Pernambuco. E com o andar do governo Vargas, depois que ele toma o poder em 30, o Chateau ele vai dar uma virada no posicionamento dele. Não, o Chateau é isso, de vez em quando ele pensa de um jeito, depois ele pensa de outro. Ele vai se aproximar, então, dos paulistas derrotados, porque ele acha que os tenentes que compõem a base fundamental de apoio do Vargas, eles são muito esquerdistas, eles estão com muitas ideias avançadas demais, e aí o Chateau acaba vendo a oportunidade de se distanciar daquele grupo e de justamente se juntar com outro grupo dos paulistas. Tá? E aí ele começa a levar os jornais dele para uma região cada vez mais crítica em relação aos tenentes, né? Em 32, e é quando eclode a Revolução Paulista, lá, né? Constitucionalista, dita constitucionalista, do MMDC e tal. E nesse momento, quer dizer, o Chateau ele faz uma aliança com os paulistas contra o Getúlio Vargas. 2 anos depois de estar de um lado, jogar pesado para um lado, ganhar o poder, 2 anos depois está do outro lado, jogando pesado do lado desses caras, né? Tanto é que o Chateau ele tenta passar com um carregamento de armas, lá levando armas para São Paulo, e ele é preso, né? Nesse momento é um momento crítico aí, porque ele é preso, né? Vai ser colocado na cadeia, e aí ele vai perceber, quer dizer, a força do próprio Getúlio, né, no sentido daquilo que seria talvez um governo mais curto, mais provisório, mas ele vai perceber a força do Getúlio no sentido de se impor, né, como um governante que não vai largar o osso tão facilmente assim. E aí o que acontece? Ele vai ser justamente preso pelo Getúlio. Getúlio vai mandar ele prendê-lo, né, em função dessa situação, e vai soltar um pouquinho depois, tá? Mas nesse momento aí vai ficar essa situação esquisita aí de que ele fez o jogo para um lado e ele vira para o outro lado, né? O que vai criar uma espécie de enfim, situação complexa. Ninguém entende direito o que está acontecendo ali, tá? Mas enfim, eu não falei para vocês até agora ainda de um filme que se chama O Chateau, né? Que é um filme que foi feito justamente com base no livro, que particularmente tem dinheiro, vamos coisas mais interessantes e coisas menos interessantes, assim, né? Nos momentos assim do filme, né? Mas que, enfim, em relação a essa passagem, né, do momento em que ele é preso e tal, aí eu vou passar só um trechinho, pelo menos, para vocês, porque eu acho que pode ser bem ilustrativo de alguns comentários a esse respeito que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. O senhor mesmo que estamos procurando. Me pegaram tentando levar arma para os contras em Minas.
No dia em que eu for libertado, eu tenho que agradecer a Getúlio as mais violentas férias que ele me ofereceu. Minha Nossa Senhora. Banquete. Começou bem, hein? Tudo é pra mim? Que banquete. Deve ser figurão graúdo, doutor, aí. Vivi, mande toda essa comida pro meu companheiro aqui do lado, inclusive a champanhe, vá. Por ordem do ditador e de seus tenentinhos de merda, eu tô mofando num presídio chamado Liberdade. Por ironia do destino, as prisões políticas do Brasil têm nomes amáveis. Liberdade e Paraíso. Lírio? Lírio? Desculpa, doutor. O que é isso? É hora do almoço. Eu não tô com fome, Lírio. Não, doutor. Hora do almoço é o nome do programa, porra! Precisamos voltar a trabalhar, doutor Assis. Todos nós queremos. Os prejuízos aumentaram. Você continua trabalhando pra mim, Rosenberg? O senhor precisa voltar atrás. Nunca. E mesmo se eu voltasse, você continuaria demitido. Doutor Assis, se o senhor não abandonar essa posição idiota de ficar batendo no Getúlio todo santo dia, ele vai arrumar outro jornal que o apoie. O Getúlio concorda em te libertar. Os jornais poderão voltar a trabalhar imediatamente. Só tem uma coisa. Não pode procurar mais a Vivi. Nunca mais. O acordo é esse. Não tem acordo. Eu gosto daqui. Carcereiro! Carcereiro! Tira esse traidor da minha cela! A Eudóxia saiu de casa. Ela quer o desquite. E é bom lembrar que ela ainda é proprietária de um jornal. Carcereiro! Proprietária. Meu jornal, não. Diga pra aquele ditador fela da puta que eu volto atrás. E a Vivi? Essa já fudeu comigo mesmo. Pra mim, uma foda basta. Agora vá, Rosenberg. Negocie com a idiota da minha mulher a parte dela no jornal. Seja um bom judeu pelo menos uma vez na vida. Agora vá. Vá cuidar dessa gentalha, vai. Eu? É, você está recontratado, seu cretino sem vergonha. Vai, não perca a guerra, Rosenberg. A guerra! Como é que vocês dizem lá nos Pampas? Buenacha. Uma chinoca buenacha. Tenho um pedido para te fazer. Vindo de ti não é um pedido, é uma ordem. Não pode dizer não. Eu juro que não vou te dizer não. Manda a polícia soltar o Chateau. Não. Por que não? Ele te ajudou tanto. Não posso soltá-lo. Seria um precedente terrível. Não entendo por que Chateau foi se juntar aos paulistas que estão em armas contra mim. Ele deveria saber que o mesmo preconceito que eles têm contra mim também tem contra ele. Me almoçam hoje, jantam ele amanhã. Esses carcomidos odeiam todo mundo que não seja quatrocentão. Não vou soltá-lo. Isso não é uma brincadeira. Eu sei que não é brincadeira. Seja democrático. A única democracia que Chateau conhece é no bolso dele. O senhor é um cavaleiro de verdade. É isso, Yuri. O prazer é todo meu. É isso, doutor. Eu tomei a liberdade de... Eu acho interessante essa passagem, né? Porque ela deixa bem claro, né? O contexto qual que era do Chateau, que faz aliança com o Getúlio e vai, inclusive, para Porto Alegre quando começa a Revolução, né? De 30 e vem com as tropas, invade o Rio de Janeiro e tal, não sei o quê, e logo em seguida, quer dizer, se vira do lado dos paulistas e tenta dar o contragolpe, né?
Então, isso, né? Mas, por outro lado, quer dizer, no momento que ele percebe a força que o Getúlio está no período, quer dizer, ele é obrigado a fazer concessões e se rende, né? Mandar um recado para o Getúlio de que ele vai fazer jogo, né? A partir dali ele não vai ser mais incômodo e se rende e é solto, então, logo em seguida, né? E aí, quer dizer, o golpe foi em 30, né? Chegou em 34, começa a surgir pressões ali, pô, e agora, né? Como é que vai ser, né? A sucessão do Getúlio, né? Há uma eleição para uma Assembleia Constituinte, né, em 34. Essa Assembleia, enfim, vê um quadro um pouco desfavorável da composição da própria Assembleia, das pessoas que foram eleitos, né? Desfavorável ao Getúlio. E o que acontece? Em 35, né? Em 35 ainda tem um fator importante, que tem uma movimentação de cunho comunista que é rechaçada pelo Getúlio, e essa movimentação anticomunista acaba fortalecendo uma espécie de tendência mais ditatorial, né? Mas, enfim, a Constituição de 34, ela vinha de uma Assembleia que foi constituída por um grupo mais não tão afinado com o Getúlio, né? E eles marcam eleições para 1937. Eles falam, não, então o Getúlio vai ficar até 37, só que em 37 dão a posse dele então de mais anos, mas ele não vai poder ser reeleito, porque já está lá desde 1930, então ele não vai poder ser candidato em 37, né? E dentro dessa Constituição, quer dizer, aí começa uma nova mobilização, né, em torno dessa campanha, né? Então, passam-se os anos, o Getúlio fica no poder e cada vez mais se fortalecendo, o Chateau, por outro lado, para de bater, e todos os jornais comerciais param de bater e começam a se compor, né, com o poder federal, justamente porque dependem muito de dinheiro federal para manter as empresas, aquela coisa toda. E em 37, o Chateau ele meio que articula uma candidatura, tá? De um cara que chama José Américo de Almeida. E aí, esse José Américo de Almeida, ele pede ao Chateaubriand que procure os paulistas no sentido de oferecer uma trégua para que não saia uma candidatura rachada, né? Chateaubriand vai até São Paulo, conversa com as lideranças paulistas justamente para demovê-las da pretensão de ter um outro candidato que iria concorrer contra esse, né? E quando ele vai a essa reunião, aí novamente, quer dizer, ele não só não convence os paulistas a aderir à campanha do José Américo de Almeida, mas, ao contrário disso, ele acaba sendo seduzido pelos paulistas para criar uma outra candidatura, né, contra, né, que seria do Armando Salles de Oliveira, que era um candidato de São Paulo. E o Chateau via a bandeira, né, provavelmente por negociações de cunho de interesse econômico. São Paulo já vinha despontando como uma potência econômica, onde começa uma proto-industrialização mais rigorosa, mais rígida, né? Também, né, começa a ter mais dinheiro, e sempre teve o capital todo da produção cafeeira, né, que tinha uma importância econômica violenta nesse período do café. E São Paulo era uma potência também. Enfim, ele vai lá e acho que gosta das conversas lá que houve lá de interesses, num certo sentido, e vira a bandeira, né? E começa então a atacar violentamente o candidato que, pelo menos segundo Fernando Moraes, ele teria sido um dos responsáveis pela candidatura, né? E os diários associados, baixo nível, né? E começam a acusar esse Zé Américo de ser ligado a Moscou, a Luiz Carlos Prestes, de ser comunista. Isso num ambiente pós-35, onde aquele negócio do comunismo, né, havia sido uma movimentação real, que foi abafada, né, que foi controlada com forças armadas e tudo mais.
a intentona comunista de 35. Tá? Não se entende direito o que vai acontecer naquela eleição, porque você tem dois candidatos. Um do Rio Grande do Sul, que se aliou com certas forças, e outro de São Paulo. Você tem esse conjunto de candidatos, e o Getúlio, por sua vez, ele não se movimenta, nem a favor de um, nem contra o outro candidato. Né? Ele fica quieto, e aí vai se caminhando para a eleição, sem saber o que vai acontecer. E, na verdade, o Getúlio estava preparando um bote, né, se armando de apoios das Forças Armadas e de políticos, né, mais da ordem do pensamento afinado com ele. Né, estava preparando um bote que aí, no dia 10 de novembro, o que ele faz? Ele dissolve o Congresso e cancela as eleições. Tá? Simples assim, quer dizer, não vai ter eleição em 37, né? Porque o Getúlio dá um golpe, outro golpe. Só que esse golpe vai ser o chamado golpe do Estado Novo, onde ele volta ainda mais violento e mais totalitário do que antes. Tá? Porque aí realmente é um golpe de Estado onde ele já está bastante afinado com o pensamento de ordem totalitária europeia e que também está crescendo. É um momento de ascensão do totalitarismo na Alemanha, na Espanha e enfim, na Europa de maneira geral, na Itália. Né? E o que se espera de uma situação dessa? Né? A gente, enquanto a nossa preocupação com o jornalismo, a gente olha para os jornais de Chateaubriand. E o que os jornais de Chateaubriand fazem? Eles falam de matéria da Turquia, da Terra Santa, de não sei o que lá, e não falam nada do golpe. Tá? Eles não noticiam 1 centímetro do golpe. Por quê? Né? Porque, segundo a impressão que eu tenho do que é narrado pelo Fernando Moraes, e do pouco que eu conheço da história e tal, porque ele ficou com medo de voltar para a cadeia de novo. Ele sabe que com o Getúlio, quer dizer, é uma coisa que eu nem comentei com vocês, né? Depois que o Chateaubriand se distancia do Getúlio, em 31, 32, ele começa a chamar o Getúlio nos seus artigos, porque ele publica um artigo diário em todas as capas dos jornais dele, redigidos à mão por ele mesmo, ele manda para todos os jornais, e aquilo é digitado e sai impresso nos jornais. Ele se refere ao Getúlio como ditador Getúlio. Ele chama o cara de ditador o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Em 37, com esse novo golpe, ele sabe que se ele ameaçar qualquer coisa, ele está arriscado de perder tudo, né? E mesmo porque nessa fase, né, depois de 32, mesmo ele solto, quer dizer, o Getúlio também não ficou enchendo a bola dele de dinheiro. Quer dizer, a relação sempre foi, a partir de então, um pouco desconfiada, né? Que é um cara que uma hora joga aqui, outra hora joga lá. Então, o Chateau tem um pouco de dificuldade econômica nesse período, apesar de estar tudo bem, ele está mantendo as empresas, as coisas estão rolando e tal, mas não tem mais as benesses de dinheiro que possibilitavam sair de proprietário de um jornal para virar proprietário de 10, né? Isso aí acabou, né? Então ele está mantendo uma certa estabilidade, investe na criação de rádios e tal, mas de maneira mais tímida. E ele, então, depois de não falar nada do golpe, percebendo que o golpe efetivamente saiu vitorioso e que não tem muito o que falar, ele adere então ao Estado Novo e vai procurar o Getúlio com uma composição que vai dar apoio para o Estado Novo, né? Dentro da situação paradoxal, digamos, que isso envolve. Quer dizer, ele apoia um ditador, né? E quando antes ele dizia que o cara era um ditador ouro e tal, agora, a partir de agora ele passa a elogiar, e elogia justamente com base em quê? Num elogio a essa força que ele identifica como uma força progressista da expansão do nacionalismo em vários países. Então ele elogia Hitler, ele elogia Mussolini, elogia o Franco, né? E diz que é preciso no Brasil também um regime de autoridade. Olha o clima, né, que está acontecendo aqui no Brasil, e os jornais estão dando apoio para esse tipo de coisa. Tá? E até porque, quer dizer, já falei desde a aula passada para vocês, quer dizer, o Brasil tinha o DIP, né, que era um departamento de censura e imprensa prévia, que também, se o jornal resolvesse falar uma coisa diferente do que o DIP queria, ia lá, baixava a polícia lá e prendia, acabava com a farra, né? Um detalhe aí da força que o Chateaubriand começa a ter, né, como resultante desse processo de apoio incondicional que ele dá ao Getúlio, é que quando ele tem um conflito familiar lá, ele se separa de uma mulher com a qual ele tinha uma filha, apesar de não ser casado e tudo mais, né?
Aquilo cria um problema para ele, porque ele quer causar uma dor para a mulher, porque ele achava que ela tinha traído. A história é toda confusa, é uma história de família, né? Mas, enfim, aí o Getúlio, em 43, decreta uma lei lá, que eles chamam de Lei Terezoca, que é uma lei que coloca né, como artigo legal o fato de que se um homem separar da mulher, o homem vai ter o privilégio de escolher se fica com a guarda da filha. Quer dizer, um negócio completamente absurdo que foi criada para atender a uma necessidade do Chateaubriand no período. Então, olha o poder que esse cara assume, né, a partir do momento que ele faz essa aliança. Então, com Getúlio, né, a partir de 37, a gente está em 43, então de anos e anos de apoio. Aí a coisa, ele fica um cara extremamente poderoso, né? Tanto que em 1940, quando Getúlio quer promover, também nessa linha de nacionalização dele, ele quer promover um desenvolvimento da indústria nacional de base, ele decide criar a CSN em Volta Redonda, né? E cria com o capital do Estado, né? Para a gente ter uma siderurgia, e ele quer criar também uma fábrica de papel jornal, para que a gente não seja dependente de importação de papel, porque as tiragens estão crescendo, a urbanização está crescendo, a industrialização está começando a se desenvolver, né? Justamente com o surgimento da siderurgia, vão poder surgir fábricas, né, que utilizam então das lâminas, né, de metal, que vão poder fabricar então eletrodoméstico, enfim, um monte de coisa, carro e tal, vai vir como decorrência da criação da siderurgia também, né? Então que essas coisas vão passar a poder ter indústria nacional para criar essas coisas. Coisa que vai ser a marca principalmente dos anos 50, com o Juscelino e tal, aquele desenvolvimento industrial, né? Mas que já está começando em alguma medida, e que quando Getúlio resolve criar uma fábrica de papel, ele chama o Chateau e fala, pô, eu queria que você fizesse, eu fosse o dono dessa fábrica. E o Chateau declina, mas indica, né, uma outra conhecidos dele, Klabin e Laffer, né, que junto com o grupo Olavo Monteiro, que aí vai ser uma indicação do próprio Getúlio, vão construir então a indústria de papel no Brasil. Então, veja bem, é uma elite que está com um projeto ali também, só que não é mais o projeto agrícola, cafeeiro, daquele capital lá, que a partir de então passa no Brasil a ser visto como sinônimo de atraso, quer dizer, realmente fica para trás e vai cada vez mais perder importância frente a uma urbanização, industrialização, que começa um processo aí de modernização aí nesse sentido, mas de uma modernização nacionalista de cunho fascista. Tá? São os novos problemas do período. Mas que para Chateau não era problema nenhum, porque ele, com isso ele estava construindo um império de comunicação. Né? Agora, havia um paradoxo outro aí também, que era o seguinte, o Chateau sempre foi, ao longo da sua vida inteira, emanado com o interesse de capital americano, de indústrias multinacionais, empresas multinacionais, que cada vez mais começaram a vir para esse Brasil também, que começa a se industrializar, trazendo tecnologia, trazendo know-how, né? E trazendo capital. Tá? E ele sempre foi mancomunado com esses caras. E aí a postura do Brasil frente à guerra mundial vai virar um problema para o Chateau. Por quê? Até 40 não é problema, porque nem os Estados Unidos se dispuseram com o Hitler. Tá? Muito pelo contrário, havia uma proximidade, né, ideológica lá, um interesse muito forte. Né? Agora, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, aí a figura muda. Tá? Por quê? Porque o Getúlio vai continuar em cima do muro. E o Chateau, com a ida dos americanos para a composição da aliança anti-germânica, ele vai achar que a gente tem que começar a se filiar a essa perspectiva americana. Tá? E o governo não. Em 41, só para vocês terem uma ideia, o Getúlio Vargas manda um telegrama de cumprimento pelo aniversário do Hitler, né? 1941. O cara já tinha invadido a França, já tinha invadido o Diabo 4 lá e tal, a guerra já tinha ganho uma dimensão mundial, né? Com o ingresso dos Estados Unidos na guerra, e o Getúlio manda cumprimentar o Hitler, né? E só no ano seguinte, só em 1942, que aí finalmente o Brasil vai tomar uma decisão, e essa decisão vai ser no sentido de apoio aos americanos, né? Até pelo rumo que a guerra estava tomando, talvez, enfim. Aí eu não conheço muito, mas
Só em 42 vai assumir uma postura a favor, né, da aliança, e só em 44 que vai mandar tropas. Quer dizer, mesmo tendo assumido a ideia de apoio, não vai entrar de cabeça nessa guerra. Por quê? Porque para o Getúlio é uma coisa um pouco paradoxal, assim, a relação dele com os alemães e os italianos e tal, né? E aqui no Brasil uma série de situações que vão ocorrer na época muito interessantes, né? Infelizmente eu não vou poder abranger, mas eu vou dar a dica para vocês. Tem um livro, né, também do Fernando Moraes, que chama Corações Sujos, que conta, né, que a partir dessa tomada de decisão nacionalista vão surgir campos de concentração no Brasil, para onde vão ser enviados descendentes de japoneses e de alemães. Quer dizer, tem toda uma história aí, né, de desapropriação de bens de pessoas dessas origens, né? Tem uma história muito interessante desse período e que o Fernando Moraes conta nesse outro livro dele. Mas, enfim, com o apoio muito provavelmente de dinheiro americano, o Chateau começa a investir num monte de indústrias. Ele compra até a Schering, que era uma indústria farmacêutica imensa, né? Mas, por exemplo, em 44, ele vai para os Estados Unidos, né? Esse relacionamento com os Estados Unidos começa a ficar uma coisa muito forte. Tá? O Walt Disney veio para o Brasil nesse período também. Quer dizer, os Estados Unidos estão preocupados também com para onde que o Brasil vai apontar, né? E tomam iniciativas, então, no sentido de mandar gente para cá, de mandar gente daqui para lá, e de estreitar uma coisa que a gente vai ver melhor na aula futura aí do Carlos Eduardo Nunes da Silva, porque vai ter repercussão também, né, na nossa imprensa. Mas, enfim, o Chateau vai em 44 para os Estados Unidos, e lá ele é recebido que nem um rei, assim, uma coisa impressionante, né? E fazem matérias sobre o Chateau, ele dá coletiva para vários veículos de imprensa, e ele é comparado com o William Hearst, que na época, nos Estados Unidos, era um monopolista, oligopolista da comunicação. Tá? O filme que conta a história do William Hearst é aquele filme do Orson Welles, né? O Cidadão Kane, porque era um cara que era um multimilionário, a origem da fortuna dele era petróleo, não era jornal, mas com base na vocação, na vontade que ele tinha de influir na política e no jornalismo, ele monta também uma grande rede de oligopolista de imprensa nos Estados Unidos. E o Chateau, então, vai ser o nosso Cidadão Kane, né? Na verdade, tem um ou dois filmes de crítica ao Roberto Marinho, que chamam ele de Cidadão Kane, tá? Mas o nosso típico Cidadão Kane vai ser o Chateau, antes do Roberto Marinho. Tá? Ele vai para os Estados Unidos e lá se fazem matérias dizendo que o Chateau, na época, já tem 26 jornais. Tá? Tem 26 jornais, 5 revistas, 16 estações de rádio. Então isso é imprensa monopolista, quer dizer, são grupos empresariais de tal dimensão, quer dizer, que não tem mais para ninguém, né? Então é esse tipo de perspectiva. Mas é uma força num cara desse. Meter uma notícia na capa de 26 jornais dele, colocar 16 rádios para falar a mesma coisa e 5 revistas, né? Então um poder de impacto, de influência assim, violento, né? E aí, esse tipo de composição, que, enfim, o Chateau é exemplar, mas também não é o único, né? A gente vai ver que uma série de veículos começam a namorar com o capital americano, com a indústria americana e tudo mais, faz com que, em 45, né, o Getúlio vá ficando cada vez mais fragilizado, né? Por atuação também de alguns políticos que eram oriundos dos próprios diários associados, né? O Carlos Lacerda foi um cara que trabalhou muitos anos, que é esse cara que aparece aí meio que fantasiado aí nessas cenas, né? Mas é o secretário lá que vai falar para o Chateau fazer o acordo e tal, né? É um pouco essa figura do Carlos Lacerda, que é um jornalista que, enfim, fala em programas de rádio com imensa audiência, né? E a rádio abriu essa perspectiva porque o leitor, né? Era só quem tivesse alfabetização. O brasileiro ainda é muito analfabeto, então a rádio abre um canal de comunicação poderoso num país onde muita gente também é analfabeta. E aí o Carlos Lacerda vai ter um papel importante aí, tá? De um processo que remonta até mesmo a um pouco antes, né, em 37, quando o Lacerda faz uma entrevista com o José Bacon de Almeida, que é uma entrevista explosiva, assim, onde ele critica o próprio Estado Novo,
ele chama de um regime ditatorial, né? E o que acontece? Em 45, o DIP proíbe essa entrevista de circular, tá? Quer dizer, o Zé Américo havia sido candidato em 37, a entrevista é feita em 45 pelo Carlos Lacerda, e o DIP proíbe a notícia de ser veiculada, e aí o Carlos Lacerda procura 20 jornais e dá de graça a entrevista para os 20 e fala assim, olha, publiquem, porque aí 20 jornais publicando, o DIP e o Getúlio não teria força de ir lá e de empastelar 20 jornais, todos os jornais do país mais importantes e tal. Só que na hora do vamos ver, todo mundo fica com medo, mas eu acho que esqueceram de avisar o Correio da Manhã, e o Correio da Manhã publica a entrevista. E o DIP meio que não tem força, porque o Getúlio está enfraquecido nesse momento, né? Não tem força para ir lá e para arrumar confusão no Correio da Manhã, e no dia seguinte o Globo dá também, aí começa, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Aí abriu a porta, perceberam que o governo já não estava mais com essa força toda, em 45, até porque o capital americano estava começando enfim, né? Aí trago outros valores aqui. É lógico que eles não queriam ser aliados a um cara que era simpatizante do nazismo, né? Ou pelo menos de um fascismo nacionalista brasileiro. Eles não queriam essa coisa, né? Então, provavelmente dinheiro americano entrando já também para minar o Getúlio. E aí, nesse sentido, quer dizer, todos os jornais passam, o Chateau baixa uma norma dizendo que nenhum jornal dele mais vai acatar a censura do DIP. E isso é um desrespeito violento, mas o Getúlio já não tem mais força para reagir àquilo, até porque ele está tentando minimizar crises, né, de várias ordens, né? Tem o episódio lá do atentado contra o próprio Carlos Lacerda, que aí descobrem depois, envolvimento do cara que era chefe da guarda do Getúlio, né? É um episódio que vai, né, futuramente criar grandes problemas aí para o Getúlio. Mas, enfim, nesse momento aqui, o que está havendo é o enfraquecimento do Getúlio em 45, né? E uma espécie de gota d'água nesse momento histórico aqui que a gente está falando, tá? É o fato dele publicar algumas leis contra conglomerados empresariais, e que parecia ser uma lei para minar o oligopólio do Chateau, né? Mas, por outro lado, que também fala contra capital estrangeiro, porque, no fundo, todo mundo sabe que desde que o Chateau começou com a sua imprensa, né, o capital estrangeiro sempre deu apoio para ele, e ele sempre deu apoio para o capital estrangeiro desde a Light, lá desde o começo, né? Ele sempre foi um cara, como aquela fala do Getúlio que eu destaquei para vocês quando eles se conheceram, né? Do Getúlio falar, poxa, como você é americanófilo, né? Como você é apaixonado pelos americanos, e ele era, não. Tá? Então, o que acontece? O Getúlio baixa essa lei, começa a ter uma reação contra o Getúlio, né? Os ânimos começam a se acirrar de novo, e aí o próprio Getúlio tenta meio que contra-atacar, e ele cria um movimento que vai se chamar o querentismo, que era de um povo lá, de uma gente que ele reunia lá, e que meio que dava um apoio para ele nas ruas, né? Para que o Getúlio permanecesse. Só que aí todo mundo percebeu que aquilo podia se tornar um novo golpe. Tá? O povo na rua, o Getúlio, né, articula forças militares e dá golpe de novo. E para evitar isso, quer dizer, o próprio o Getúlio chama a eleição para 45, mas está todo mundo achando que o Getúlio vai dar mais um golpe de novo. E aí o que fazem? Os próprios militares aí se organizam com outras forças e eles acabam dando um golpe no Getúlio, né? Então, quando o Getúlio vive lá um último episódio em que esses querentistas estão na rua e a polícia vai em cima e dispersa, né, aquilo no Rio de Janeiro, na capital. E o Getúlio despede o chefe da polícia e chama o general da guerra para traçar uma diretriz, né, de que não se persiga esses getulistas e tudo mais. O próprio ministro da Guerra chega lá já com apoio de outros ministros e depois de falar com os candidatos à presidência da República também naquela eleição, ele vai lá e depõe o Vargas, tá? Aí é o episódio, então, em que há a deposição do Vargas
E no ano seguinte, então, vai ter eleição e quem vai ganhar vai ser o Dutra, tá? Que é também um militar, mas que justamente está alinhado contra, né? O Getúlio. E na sequência, quer dizer, o que vai acontecer é que na próxima eleição, tá? O Eurico Gaspar Dutra é eleito então em 46, governa até 51, e aí em 51 o próprio Getúlio vai se lançar candidato de novo, né? E aí, nesse período, o que aconteceu? O Chateau já se tornou um grande inimigo dele, não tem mais maneira de conciliação, mas também nesse sentido de que o Chateau ele vai para onde o poder está, porque acho que ele resolveu, depois de passar um tempo preso, acho que ele decidiu que nunca mais ele ia ser preso, né? E com o conglomerado de imprensa que ele tinha, ele não precisava se submeter, entrar em qualquer briguinha, né? Ele já estava lá no andar, né, das grandes articulações, com as grandes forças econômicas internacionais e tal, ele já estava nesse patamar, né? E aí o que acontece é que o Getúlio, para compor uma base de imprensa para que seja eleito em 51, aí ele vai procurar outras pessoas, né, também para darem um apoio de mídia para ele, e é nesse contexto que vão surgir os veículos do Samuel Weiner, que aí vai ser uma outra pessoa em quem o Getúlio vai apostar suas fichas, né? E que também, do mesmo jeito que o Chateau saiu comprando jornal e tal, milagrosamente aparece dinheiro na mão do Samuel Weiner e ele começa a montar jornais, né? Então, mais ou menos que a figura se repete, só que se repete numa outra figura, e que evidentemente pelo pouco tempo em que ficou nesse papel meio que de porta-voz de imprensa do Getúlio, né, ele não vai conseguir juntar o poder de fogo, né, que o Chateau já tem nesse período, né? Então o Chateau vai continuar sendo prioritariamente nosso grande barão da imprensa durante esse período, tá bom? Enfim, é mais ou menos esse o percurso que o Fernando Moraes traça, né, ao longo de todos esses capítulos. Eu acho que é o cerne do livro de Fernando Moraes, é esse período de Getúlio, né? É onde tem mais capítulos, vai do capítulo 9 ao 25, né? E aí lá no 34 ao 37 já é o desfecho da história, então para vocês terem uma ideia, né, das dimensões da coisa. Mas evidentemente aí no meio tem o capítulo importantíssimo, né, do golpe de 64 e tal, a respeito do qual a gente ainda vai falar, tá? Então falamos ainda um pouquinho desse último governo do Getúlio, que é, no fundo, o último período que o próprio Nelson Werneck Sodré vai analisar no próximo capítulo dele, que ele vai chamar de A Crise da Imprensa, tá? E aí vamos tentar entender o que ele está querendo chamar dessa crise da imprensa, mas já chamando a atenção para vocês que o problema vai gravidar muito em torno desse novo interesse internacional em torno do Brasil, como um país que oferece riqueza de exploração, e isso vai começar a desencadear um novo tipo de relação com o Brasil, principalmente pela proximidade dos Estados Unidos e pela política nitidamente expansionista, de influência, né? Não é expansionista como era da Alemanha de tomar o país, né, o vizinho, mas no sentido de não precisar tomar, mas garantir que aquele país esteja submetido à influência americana, que é o que vai caracterizar, né, o imperialismo americano. O imperialismo mais sutil, digamos assim, que busca então aliados nos países, né, como, enfim, o Saddam Hussein durante muitos anos foi aliado dos americanos no Oriente Médio, até o momento em que ele brigou com os americanos e aí virou inimigo público número 1 e tal. Mas antes não, ele era tratado com pompas pelos americanos. Por quê? Porque ele era um aliado dos americanos lá na confusão no Oriente Médio, né? Contra, né, justamente a Arábia Saudita, né? Então é esse jogo geopolítico, que é a especialidade dos americanos, do Império Americano, que vai começar a refletir na imprensa, tá? De todos os países. E aqui na imprensa brasileira não tinha por que ser diferente, né? E, nesse sentido, quer dizer, o Chateau vai continuar sendo um protagonista. Por quê? Porque ele, naturalmente, desde a sua origem, ele já tem esse tipo de compromisso, né? A diferença é que esse compromisso vai se tornar cada vez mais forte, né? E a partir da década de 50 vai surgir
também a nova vedete, assim, digamos, do jornalismo, que vai ser a televisão, né? Vai ser um processo longo, né? Quer dizer, não vai ser logo de cara que a televisão vai se estabelecer como uma grande força do jornalismo, mas a tendência é essa, né? Então a gente vai ver esse último capítulo do Nelson Werneck na aula que vem, para ver como é que isso se comporta então, tá bom? Valeu!